Olá, meu nome é Camila e eu queria fazer uma pergunta para você. Já teve um sonho seu, alguma coisa que você desejava muito, mas que não tinha coragem de ir atrás? Ou então uma situação muito incômoda que você precisava conversar sobre ela com alguém, você precisava comunicar a alguém, mas você não encontrava coragem para fazer isso? Eu vivenciei uma situação assim, na verdade um desejo meu que eu queria colocar em prática, mas eu não tinha coragem de começar e nem de principalmente comunicar para as pessoas que esse era o meu desejo. Se você quer saber como superei esse obstáculo e como você pode superar o seu, assiste esse vídeo até o fim. Quem já me conhece sabe que eu publiquei um livro esse ano. Inclusive, se você quiser ver meu vídeo de apresentação, o link vai estar aqui embaixo. Eu sempre gostei de ler, desde pequena. Quando eu era criança e adolescente, eu já passei alguns recreios da escola na biblioteca. Eu adorava livros, adoro até hoje, leio muito. E tinha muita vontade, lá no fundo, de ser escritora. Mas esse sonho foi ficando de lado ao longo da vida. Vieram outros gostos, outros desejos. Até que eu escrevi a minha monografia sobre um tema que eu gostava muito, violência obstétrica. E gostei muito de escrever a monografia e fiquei com essa vontade, assim, dentro. Mas depois de escrever a monografia, eu meio que deixei um pouco esse sonho, né, de escrever de lado, esse gosto de escrever de lado. Eu nunca parei de escrever, mas eu deixei um pouco de lado essa ideia de escrever um livro. Eu senti o gostinho daquilo, mas deixei descansar ali. Continuei estudando sobre o assunto, continuei escrevendo de alguma forma sobre o assunto, mas sem pensar tanto na construção do livro em si, isso como uma construção do livro. Bom, o fato é que depois de um tempo esse desejo voltou, mas eu olhava para a minha vida e não conseguia imaginar como eu ia poder encaixar ali, escrever um livro. Eu não tinha um retorno financeiro garantido, tenho um filho pré-adolescente, outro filho que é criança e autista, os dois precisam muito da minha atenção. Eu estava estudando para concurso, mas já estava um pouco desanimada também. Eu não via como que aquilo ali ia caber na minha rotina. Só que conforme eu fui ignorando aquela vontade, ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Quanto mais eu tentava não pensar naquilo e pensava, esse não é o momento, mais vontade eu tinha de escrever. Eu fui ficando cada vez mais angustiada por estar colocando aquele sonho do lado que só crescia dentro de mim. Ao mesmo tempo, eu olhava e não sentia que eu tinha o direito de fazer aquilo. E foi estudando sobre vulnerabilidade, tentando entender sobre isso, é que eu descobri que, na verdade, o que estava acontecendo comigo era que eu tinha medo de compartilhar esse sonho e não me sentir mais amada pelas pessoas, não me sentir aceita. E que grande parte dos nossos medos, das nossas vergonhas, de expor os nossos desejos e vulnerabilidades vem desse lugar, do medo de não se sentir amada, do medo de não se sentir aceita, né, quando quer realizar alguma coisa, quando fala o que deseja, quando fala algo que pensa, quando fala algo que quer que funcione de determinada forma. Então, muito dos nossos medos, o que está por trás deles, na verdade, é o medo da gente não ser aceito. E por um tempo eu deixei esse medo me dominar e vivia me entorpecendo, assim, me anestesiando através do excesso de coisas. Então, fosse de comida, fosse de séries, de Netflix, enfim, do que fosse, eu ia ocupando os espaços da minha vida com outras coisas para não pensar nessa angústia, nesse desejo que só crescia. E para não pensar que eu estava deixando aquilo de lado, uma coisa tão importante para mim. E quando eu me dei conta que, na verdade, eu estava deixando de viver a minha vida, de conduzir a minha própria história, de escrever a minha história, a história da minha vida, porque eu estava com vergonha, porque eu estava com medo de não ser aceita, eu falei, caramba, eu não posso deixar isso acontecer, eu não quero que essa seja a minha história, a história do que eu deixei de fazer porque eu estava com medo. Então, eu fui trabalhando aquilo em mim, trabalhando, e decidi sentar para conversar com o meu companheiro. Foi uma das primeiras pessoas que eu conversei sobre o assunto e falei com ele. E foi uma conversa muito linda. Chorei muito nessa conversa, porque saiu um peso muito grande de mim falar sobre aquilo, falar sobre aquele meu desejo. Poderia ser qualquer outra coisa. Quando a gente expõe alguma coisa que a gente está guardando por muito tempo, a gente sente esse alívio. Sai esse peso da gente. E aí a gente descobre que aquilo que a gente estava guardando, muitas vezes, não era tão grande quanto a gente pensava que era. Porque nós criamos na nossa cabeça histórias de que as pessoas vão pensar. Então a gente fica criando
diálogos achando que as pessoas vão dizer aquelas coisas pra gente ou vão pensar aquilo da gente, e muitas vezes isso não tá de acordo com a realidade. Então eu pensava que as pessoas iam ficar falando pra mim, mas você ainda não tem uma renda certa, mas isso é coisa de uma pessoa sem pé na realidade. Eu ficava criando esses diálogos na minha cabeça, mas na vida real eles não acontecem. E as pessoas que de fato pensam isso ou poderiam me dizer isso, não são pessoas com quem eu posso contar. Então é muito importante a gente ter isso em mente. As pessoas que nos amam de verdade vão nos apoiar, vão estar do nosso lado, vão ser gentis conosco. As que não vão nos apoiar nem merecem a nossa preocupação. Bom, então eu conversei com meu companheiro, falei que eu não conseguia mais estudar como estava antes, porque eu perdi a vontade de seguir esse caminho, ele não estava mais fazendo sentido para minha vida, ao mesmo tempo em que eu cada vez sentia mais vontade de escrever um livro sobre violência obstétrica, que era o tema da minha monografia, e que eu já tinha muita coisa escrita, né, ao longo dos anos, e queria me dedicar a isso, que isso era muito importante para mim, e ele me acolheu, me deu toda a força do mundo, e eu decidi escrever esse livro. Não foi uma jornada fácil, eu tive que abdicar de muitas coisas durante um período, mas valeu muito a pena. Percebi que se eu não tivesse tido essa conversa, eu não teria saído do lugar. Se eu não tivesse compartilhado o que eu sentia, eu não teria saído do lugar. Então, o que eu recomendo que você faça quando você tem alguma coisa muito grande dentro de você que está te incomodando? Pode ser um sonho não realizado, pode ser uma angústia, pode ser uma dinâmica familiar que está te incomodando, pode ser falta de alguma coisa, seja o que for. Eu recomendo fortemente que você compartilhe. Porque quando a gente compartilha, a gente descobre que aquilo não é tão grande assim. E sai um peso enorme da gente e a gente não fica sozinho para lidar com aquilo. Porque a gente precisa do apoio das outras pessoas ou às vezes de ouvir um outro ponto de vista. Quando aquilo está ali só guardado com a gente não consegue ter uma visão global e aquilo cresce muitas vezes como um problema numa perspectiva que nem é um problema. Talvez conversando com uma outra pessoa, ela te mostre realmente onde tem um problema que você não tinha visto, que você pode pensar na resolução daquilo. Agora, se você não compartilha, você não pode lidar com aquilo fica aquele peso só com você. Então, que a gente possa compartilhar os nossos medos, as nossas vergonhas, os nossos desejos. E o que aconteceu comigo, eu acredito que aconteça com muito mais gente, provavelmente acontece com você também, é que quando uma coisa vai crescendo dentro da gente e a gente não se sente capaz de comunicar, a gente não consegue dividir aquilo com alguém porque acha que aquilo por algum motivo é motivo de vergonha, a gente não se sente capaz de dividir aquilo porque a gente acha que não é merecedora daquilo, não é merecedora de viver melhor, de buscar uma forma que esteja mais alinhada com os nossos desejos, de buscar uma forma mais confortável de viver. Quando a gente acha que não merece isso, a gente vai tentando esconder isso de nós mesmos. E como que a gente esconde isso? Nos distraindo. Então, cada vez a gente vai vivendo mais no automático e colocando mais coisas na nossa agenda, na nossa vida, que seja ficar horas passando a rede social, porque a gente precisa ocupar a mente para não pensar naquilo. E viver no automático, gente, é uma coisa muito triste, que ninguém quer. Porque viver no automático é deixar passar a vida. É deixar que os outros escolham a nossa vida pela gente. É perder a possibilidade de ter as mínimas escolhas que ainda nos cabem nesse mundo. Eu contei a minha história nesse vídeo porque eu acredito que muitas mulheres, assim como eu, já passaram por isso. Por uma situação que desejava muito, ou que estava incomodando muito e não tinham coragem de compartilhar. E se você está assistindo esse vídeo e já passou por isso e sente que eu estou falando de alguma coisa que tem relação com a sua vida, eu queria dizer que eu acredito em você. Eu acredito que você consegue expressar e colocar para o mundo esse seu desejo, esse seu incômodo. Eu acredito que você é capaz de fazer isso. E eu recomendo que você faça isso, porque você é merecedora de ser feliz. Você é merecedora de conquistar o que você deseja. A gente já vive num mundo que tolhe as mulheres o tempo todo. A gente foi educada para servir, para agradar, para embelezar os ambientes, para ser um objeto. Então, quando a gente faz esse esforço de escrever a nossa própria história, de bancar, de não aceitar ficar num lugar incômodo, a gente revoluciona um pouquinho o mundo, porque a gente vira exemplo para outras mulheres. E aí, se você me perguntar, mas Camila, como é que eu faço isso? Como que eu compartilho?
isso que está acontecendo comigo, eu não sei nem como começar. Então, eu te aconselho a fazer o seguinte: começa pensando nos seus sentimentos. Começa pensando no que você sente e assume a responsabilidade dos seus sentimentos. Bom, vamos recapitular. Eu comecei contando que eu escrevi um livro e que desde pequena era meu sonho, mas que eu tinha deixado esse sonho de lado e que eu finalmente entrei em contato novamente com ele, mas que eu tinha vergonha. E eu falei aqui no vídeo que, estudando sobre vergonha, entendendo melhor o que está por detrás, eu descobri que no caso do meu medo e no medo da maior parte das pessoas, o que está por detrás é justamente o medo de não ser amado, o medo de não ser aceita. E que muitas vezes nós criamos histórias na nossa cabeça dizendo que as pessoas não, para nós mesmos, que as pessoas não vão nos aceitar, não vão nos amar se nós pedirmos alguma coisa, se formos atrás do nosso sonho. E que essas histórias não costumam corresponder à realidade, porque as pessoas que nos amam de verdade vão nos amar pelo que a gente é. Porque se a gente não tá nem sendo o que a gente é, o que elas amam? Porque se eu não posso ser quem eu sou de verdade com medo, na verdade as pessoas estão amando alguém que nem existe. E vale a pena a gente viver de acordo com o que as pessoas querem que a gente seja, a gente viver com incômodos? Eu acho que já deu para as mulheres isso, né? Então eu termino esse vídeo convidando você a pensar sobre algo que está te incomodando no momento, sobre um sonho que está lá no fundo, que você está tentando não olhar para ele porque não é o momento, porque as pessoas disseram que não se adequa à sua vida, porque você não tem tempo, porque você não tem dinheiro, enfim, seja lá por que for, olhar com carinho para esse sonho e começar a considerar colocar ele no mundo, esse desejo, esse incômodo, começar a movimentar para você viver melhor. Se você gostou desse vídeo, me conta aqui embaixo qual é o sonho que você vai colocar em prática, qual é o desejo, qual é o incômodo que você precisa compartilhar com outras pessoas. Um beijo e até a próxima!